comprar uma casa de milhões com R$ 0. Eu já tava na academia e aí uma pessoa me viu ali, acho que eu tava num momento de oração, acho não, eu tava num momento de oração, puxando ferro, né, malhando ali no condomínio mesmo. E aí uma música começou Dá a pra tocar fazer no de tudo na academia, até Dá. orar. É porque assim, eu tava sozinho, eu tava com fone de ouvido. E aí ouvindo um louvor, e eu tenho conversado muito com Deus a respeito de um propósito, né, de mudança e tal. E aí comecei a chorar e comecei a ser cheio da presença de Deus. E eu percebi que ele viu que eu tava orando. Passou um tempo, ele foi, chegou, se apresentou, né, uma pessoa que me conhecia, né, e já ministrei na igreja dele, mas nem sabia que era dele e tudo mais, enfim. E aí me contou um relato que me edificou demais. Eu fiquei emocionado com o relato que ele me contou. A gente trocou uma ideia ali de 5 minutos e eu não sei da onde o assunto chegou em que ele falou assim que ele quis muito morar aqui no Aldeia do Vale antes de vir pra cá. Era tipo um sonho dele. E aí isso gerou uma identificação porque foi um sonho meu, né? E eu sei que eu fui extremamente ousado e talvez nesse vídeo eu conte pra vocês um pouco como foi minha maluquice de vir pra cá. A gente aguardou muito tempo pra contar isso. Porque de certa forma a fé, ela é um pouco imprudente às vezes. Ela sai da razão comum. Ela é um pouco imprudente. Fecha a porta. Fecha a porta, por favor, filha. E aí, ele dizendo que ele comprou a casa sem ter um único real. Eu falei, mas como que é isso? Ele tinha o desejo de morar na Aldeia do Vale, ele veio visitar algumas casas, tá? Eu, como corretor, eu sei o quanto é desgastante às Esse vezes. problema é comum pros corretores. Ver as pessoas cheias de fé, porque a fé, Ofende. ela é certeza das coisas que se espera. Como que eu vou explicar pro corretor? Olha, eu não tenho nenhum um real para comprar uma casa, mas eu você tô pode me querendo dar mostrar uma uma casa olhadinha. de 4 milhões, tá? De 3 milhões e tanto. Eu vou olhar. Mas ele veio, olhou e disse que foi atendido ali por uma senhora que era proprietária da casa, dos seus 80 e poucos anos. E aí, durante a conversa, ela falou assim, eu sinto que essa casa vai ser sua. E é uma mulher que nem era cristã, né? Imagino que Deus tenha salvado ela ali, às vezes usou essa situação. Esse desfecho ele não contou sobre a vida da mulher. Mas o desfecho da casa foi que ele falou, não, eu não tenho dinheiro e tal, ficou por isso mesmo. Passam uns dias, a mulher liga pra ele. Olha, eu ainda tô sentindo que essa casa é de vocês. Ele, olha, minha senhora, eu não tenho dinheiro, tá? Eu não tenho condição de comprar essa casa. Eu tenho financiamento aprovado, mas é pra uma casa de 1 milhão, que é assim, assim, assado e tal. Tudo bem. Passa mais uns dias, ela... Deixa eu te falar, eu preciso dormir, eu não tô aguentando, eu preciso voltar a dormir, eu perdi completamente o sono, alguma coisa me diz que essa casa precisa ser de vocês, mas eu só tenho esse crédito aprovado de 1 milhão. E aí ele foi lá no banco, né, tentou espremer, não conseguiu os 3 milhões e tanto não, mas conseguiu 300 mil a mais, ou seja, 1 milhão e 300. E ele explicou pra senhora, olha, espremi tudo que dava, o gerente aqui conseguiu assim, e ainda vai aumentar a parcela de um tanto que eu consigo absorver, aumentava 1.000 e poucos na parcela, mas agora tem 1 milhão e 300, mas tá extremamente distante do que é o preço da casa da senhora, eu não tenho mais nem um centavo. E ela vendeu a casa pra eles nesse preço. E aí, assim, foi um milagre gigantesco, né? E naquela hora Deus lembrou ele de uma situação que ele tinha passado, onde uma igreja aqui em Goiânia, que nem era a igreja que ele frequenta atualmente, né? Precisou de ajuda porque os ar-condicionados queimaram. E aí eles pediram entre os irmãos que tem um pouco mais de recurso, falou, ó, gente, a gente podia fazer uma força-tarefa aqui, cada um dos irmãos que são empresários que estão aqui conosco, cada um dá um valor de 13 mil reais, a gente precisa de 10 funcionários, a gente consegue 130 mil e a gente consegue resolver os ar-condicionados, você pode me ajudar nisso? E aí ele falou, eu vou. E era um dinheiro assim muito grande para ele, era um custo muito grande fazer essa movimentação, mas ele se sacrificou e fez. 13 mil. E aí ele comprou uma casa por 1 milhão e 300 de crédito. Uma casa que hoje, talvez, pela onde ele me explicou, é vizinho meu aqui da aldeia. A casa deve valer talvez uns 8 milhões ou mais, né? E aquela pequena conversa de 5 minutos, ele não faz ideia do quanto ele edificou a minha fé. Porque eu tô passando um momento agora, eu, a Vanessa, minha família, a gente tá passando um momento em que Deus, ele tá apertando a gente. A gente tá para sair da nossa zona de conforto, a gente tá para sair do que a gente tá habituado. Deixa eu ser muito sincero com vocês, gente. Eu, nos últimos 2 anos e pouquinho, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de status, eu abri mão de empresa, eu abri mão de negócio, eu abri mão de dinheiro. Eu tinha dinheiro muito fácil, eu abri mão de recursos, eu abri mão de carros, eu abri mão de luxos. E a única coisa que faltava abrir mão era do meu CEP. Eu ainda tinha muita resistência de abrir mão do meu CEP.
Porque mesmo que eu tenha restringido bastante os nossos ganhos, estar aqui ainda, assim, eu tenho que fazer alguns ajustes, mas ainda é possível morar aqui e, de certa forma, isso aqui é confortável para mim. Eu tô perto da igreja que eu nasci de novo, eu tô perto dos meus pais, eu tô perto dos pais da Vanessa, eu tenho uma rede de apoios, eu tenho meus amigos aqui, eu nunca saí de Goiânia. Eu saí assim, né? Viajando pelo mundo todo, mas eu nunca Sonhei em sair de Goiânia. mudei de Goiânia, né? E por último eu abri mão, eu falei, Senhor, pode mudar meu CEP também. Agora você tem 100% de mim, muda meu CEP. E agora eu sinto que chegou a hora, eu sinto que o Senhor, ele tá para me mover, né? Talvez minha mãe vai assistir esse vídeo, ela sempre assiste os meus vídeos, ela é uma das primeiras a comentar. Ela já sabe, eu já falei que em algum momento eu vou sair daqui, arrumar as malas e ir embora também. Vocês têm visto? É pro lugar que eles até gostariam, né? Enfim, isso edificou minha fé, porque eu vou ter que dar uns passos agora que são muito ousados. E eu vou pisar, a fé ela é assim, é pisar onde você não sabe se vai ter chão. É pisar aonde você sabe pelo caráter de Deus. Você entende? Assim, você vai numa direção sabendo que vai ter recurso com base na fé. Você vai numa direção sabendo que vai dar certo, não com base em estatísticas, não com base em provas reais, não com base em questões organizadas e promessas de dinheiros e coisas assim, propostas salariais. Não é isso. É simplesmente pela fé. É crer que Deus me chamou para isso. Ele vai me suprir nessa direção. Ele vai me conduzir. Então aquilo ali me edificou demais. Não sei se o irmão assiste os nossos vídeos, mas eu quero te dizer, mano, você não sabe o quanto você edificou a minha fé, tá? Porque Deus, ele vai colocando pessoas para nos aumentar a nossa fé, alargar nossas fronteiras. Essa casa nossa aqui que a gente mora numa casa que, quando eu fui comprar essa casa, acho que eu não Foi tinha... totalmente Eu não também tinha... por fé. Eu acho que eu não tinha 100 mil reais na conta. Acho que eu não tinha 100 mil reais na conta. Não, acho que tinha alguma coisa. A gente Não, deu alguma eu coisa tinha. de entrada. A gente deu 900 mil de entrada, mas só que foi de comissões, meu velho. O que eu fiz? Eu comecei a vender pra construtora e ele ia bater na entrada. Então, teve venda que eu fiz que abateu 170 mil. Teve venda que eu fiz que abateu 200 mil. Eu lembro que, tipo assim, Ricardo, você já bateu 400 e tantos mil na entrada. Eu falei, segura mais essa entrada aí, puxa ela pra frente. Porque Mas uma parte a gente deu em dinheiro, só que a gente foi... Não, era uma parte bem pequena. Era tipo 100 mil reais, eu acho. A gente teve um ano pra pagar... Não, teve uma parte por causa dos acabamentos e tudo mais. Eu acho que a parte líquida que a gente teve que dar em dinheiro beirava quase 1 milhão. Só que a gente até falou assim, como a gente vai conseguir 1 milhão em um ano? Isso, mas era 1 milhão em um Aí ano. a gente começou... Não é que a gente tinha. Foi um pouco de comissão, um pouco foi dinheiro e foi... Não, até foi dinheiro. O que eu tô querendo dando dizer... um prazinho a mais, O que eu tô querendo dizer é que eu não tinha um montante. Não tinha. Não tinha montante, não. Eu fazia dinheiro. Então, assim, nunca foi problema pra mim fazer dinheiro. Eu tinha um problema sério de gestão de dinheiro. Então, assim, eu tinha muita renda, eu conseguia produzir muita riqueza, só que tinha dificuldade de acumular. Porque eu fui muito gastador e imprudente também. Tem a parte da fé, a gente estava falando sobre perfis essa semana, né? Tem irmãos nossos que são tão organizados com finanças. O chamado de vocês é totalmente diferente do meu. São, porque, assim, nossa, exemplares com finanças. não tem emoção na vida deles. É calculadinho, as coisas vão. A nossa é assim, tipo, perdeu tudo e agora vai começar do zero de novo. Mas o que acontece? Esse nosso jeito, ele também nos abriu muitas portas. Esse jeito, essa fé exagerada, ela também nos colocou aonde a gente está. Porque com um valor que eu não tinha, a gente mora hoje numa casa de 8, 9 milhões. Eu não fiz a última avaliação dela. Então, assim, foi um salto, foi um passo muito grande que a gente deu. Quando a gente mudou aqui pro Aldeia do Vale a primeira vez, a gente veio pra cá de aluguel antes de construir essa casa, alguns anos antes de construir essa casa. Uns 3 anos quase de aluguel. Eu vim pra cá, assim, eu visitei o Aldeia e falei assim, meu bem, eu acho que tá na hora da gente mudar pra lá. Como? Eu não sei, mas Deus vai providenciar. E aí apareceu alguém que falou, eu quero alugar, nós temos uma casa pra alugar na Aldeia do Vale. Uma reunião lá na MyBroker. Uma reunião dentro da empresa, o cara que cuidava do informática, alguma coisa, fala, eu vou pôr minha casa em aluguel. Vou pôr minha casa pra alugar, vai lá e dá uma olhada. Eu falei assim, uai, vou dar um... Nenhum dos nossos sócios ainda morava em condomínio fechado. E eu tava começando a fazer meus cursos, começando a ter um pouco mais de recurso, falei, gente, será que eu dou esse salto?
Não, e o mais engraçado foi que quando a gente foi visitar, né, a casa, a gente entrou pela rua, assim, aí tinha várias casas com cara de fazenda mesmo, cara de vô, assim. Aí eu ficava assim, ai, misericórdia. Aí a gente como é que passou- eu vou limpar e cuidar dessa casa? Que horror, essa casa tá muito velha, muito difícil de cuidar, parece uma fazenda cheia de terra em volta. E aí a gente foi descer na rua e não achou a Não, referência. a gente passou por uma casa e falou, já pensou se fosse essa? Já pensou se fosse essa? Mas A não única é, que não. nos chamou a atenção. Aí a gente saiu descendo, foi até o final da rua, a gente falou, uai, mas a rua acabou, tem que ser nessa rua. A gente voltou, aí quando a gente voltou, era exatamente a única que a gente chamou a atenção da gente, que a gente pensou assim, já pensou se fosse essa? Porque ela era um estilo que a gente gosta, mais moderno, tinha uma fachada com marronzinho assim, com preto, e a gente falou, já pensou se fosse essa? E era. Aí quando a gente entrou, ela era perfeita, tudo que a gente precisava, E a gente foi gostaria. muito feliz ali. E eu lembro que eu falei assim, ó, Até eu vou hoje pagar... a Anne tem saudade dessa Eu vou casa. pagar 4 aluguéis adiantados, que é porque eu quero saber se eu vou conseguir manter esse estilo de vida, porque era um passo muito largo para nós. E deu. Então, assim, Deus sempre foi honrando uma fé exagerada nossa. Foi durante a pandemia, inclusive. Foi Deus bem no honra- início da pandemia. Deus honrou a nossa fé exagerada. Você sabe por quê? Deixa eu te falar algo. Deus, ele... A substância que ele precisa para operar milagres, a substância que ele precisa para fazer coisas aqui na Terra, ele escolheu fazer através da fé. Ele escolheu fazer através da fé. Então, assim, o quanto você crê na bondade e quando você crê no exagero de Deus, quanto mais você crê que ele pode fazer coisas absurdas, mais você honra a Deus. Quando você simplesmente vai dando passos muito pequenos e crê assim, não, Deus vai me abençoar, mas eu tô indo nessa direção aqui. Você ainda tá confiando muito no que você pode fazer. Você daria conta de fazer mesmo se você não tivesse. Sabe? Deus. Tipo assim, Aquela sensação. isso aqui ainda com muito esforço e com um pouco de sorte eu daria conta de fazer. Comece a pensar em coisas que são impossíveis pra você. Tipo, ressuscitar alguém. Eu tô querendo que você entenda o nível. É curar uma doença incurável. Ressuscitar um casamento morto. É ressuscitar um casamento que já acabou, que já tá divorciado há alguns anos. Você entende? É nesse nível de fé. Eu usei uma questão financeira, mas é para estimular sua fé para outras coisas. Creia naquilo que não é possível para você. Porque quando você crê naquilo que não é possível para você, você honra a Deus. Porque você crê que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar ou imaginar. Então assim, creia no Senhor. E creia e deposite a sua fé e a sua confiança completamente nele. O que mais você quer falar aí? Não, eu lembrei de uma palavra que uma pastora falou Pode falar. recentemente. Eu só vou checar um negócio na porta ali. Agora eu porque não lembro se parece foi que uma tá vindo som pastora, pra foi cá. um pastor da nossa igreja que falou sobre Maria. Quando o anjo apareceu para ela e falou que ela ficaria grávida, ela respondeu, mas eu sou virgem, como que isso vai acontecer? Ele falou, vai ser o Espírito Santo. E a resposta dela foi, provavelmente, uma expressão de espanto, mas ela falou, que seja como o Senhor está falando, que seja como a vontade do Senhor quiser. Então, assim, diante de coisas malucas, mesmo que o seu coração ainda treme ou duvide de alguma maneira, diga isso para Deus, que seja conforme o Senhor, que seja conforme o que o Senhor está dizendo. Diga amém. A gente ouviu também uma outra palavra falando sobre Zacarias. Quando o anjo apareceu para ele, falou que a esposa dele ficaria grávida, mesmo ela já sendo idosa, e provavelmente eles não podiam ter filhos, ele duvidou. E aí o anjo falou, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o neném nascer. Então, assim, que a nossa resposta seja como Maria, não como Zacarias, que seja dizer amém, que seja conforme a sua vontade, Senhor. Mesmo que pareça uma loucura, mesmo que pareça contra a natureza humana, a gente precisa dar passos maiores, porque provavelmente, quando Pedro andou sobre as águas, os outros discípulos pensaram, miserável, só ele desfruta do melhor. Mas foi porque ele foi o ousado. Se os outros também quisessem, pulou na dissessem, água, né? Eu também quero, Senhor, me chama, e desse o passo, também seria possível para os outros. Eu quero ser o que desfruta de tudo. Eu quero ser o que dá o passo sobre as águas. Eu quero ter a experiência de andar sobre as águas. Seja como o João que falava assim, o evangelho é escrito por João e tá lá assim, e tinha também aquele discípulo que Jesus amava. É ele escrevendo sobre ele mesmo, o discípulo que Jesus amava. Quase Jesus que ele amava todos os discípulos? Quase que ele escrevia assim, o preferido. Jesus amava todos os discípulos? Amava. Talvez na mesma quantidade? Talvez. Só que ele tinha uma percepção muito maior do amor de Deus. Talvez o outro discípulo, talvez Barnabé, talvez o Tomé, talvez Tiago, qualquer um dos outros, eles
não tinham essa convicção tão grande de que eles eram os preferidos. Entenda, não é que João, ele tá, tipo, se achando, não é um tom de arrogância, é um tom de, eu tenho certeza que eu sou o alvo do amor de Deus. Ele tinha essa convicção. João, quando você lê as cartas de João, você vê o discípulo que reclinava no peito. Quer dizer que os outros não podiam reclinar no peito de Jesus? Não, talvez os outros não tinham nem coragem. Por quê? Porque eles não tinham essa convicção tão grande que eles eram amados. Meu irmão, sai desse vídeo aqui com a convicção que você é muito amado. Eu sou preferido do Senhor. Eu tenho essa convicção. A Vanessa sabe. Eu sou queridinho do Senhor. Ele me mima, ele cuida de mim. Isso é uma convicção minha. Eu estou exercendo isso como João. Quer dizer que eu sou preferido em detrimento de você? Não, aí é com você, meu irmão. É o quanto você crê no Senhor. Eu sei que eu honro a Deus, eu honro Cristo quando eu sei o quanto eu sou amado. Porque ele deu a vida por mim. Ele deu tudo o que ele tinha por mim. O que são qualquer outras coisas? Aquele que não negou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Isso é um versículo. Aquele que não negou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? E o que são todas as coisas, meu irmão? Todas as coisas inclui aí para você. Deixa sua fé crescer. Quais são todas as coisas? Quais são todas as coisas? Então assim, creia que você é amado. Creia que você é alvo do amor incondicional do Senhor. Por que é importante você lembrar que é incondicional? Porque se você começar a olhar para si mesmo, você vai estremecer na fé. Tem dois motivos. Ou você fica arrogante, achando que você é um merecedorzão, ou você foge de Deus. Você acha que você não é merecedor de nada e você não toma posse. Então viva na convicção de que você não merece. Mas mesmo assim, ele decidiu deliberadamente te amar incondicionalmente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Que nesse vídeo a sua fé tenha sido edificada de alguma forma. Tem alguma coisa ainda que você quer falar? Ou já posso finalizar? Podemos finalizar. Eu li uma frase agorinha muito interessante. Deus não te trata de acordo com seus pecados ou com seus merecimentos, né? Que a gente acha que merece alguma coisa de vez em quando, né? Mas ele nos trata de acordo com o amor dele por nós. Então o amor dele, se você tem no seu coração algo, ora e entrega pro Senhor. Fala, Senhor, eu gostaria de tal coisa. Senhor, eu quero viver uma aventura, eu quero morar em outro lugar, eu quero fazer determinada coisa. A minha cunhada queria pular de paraquedas, ela pulou, acho que foi ontem. Eu vi o vídeo, ela tá super feliz. Eu falei, eu não queria nunca, mas pra ela foi muito bom. A cara de alegria valeu. Eu vi assim, realmente, se existe alguém para o paraquedas, eu acho que era ela. Então, assim, se você tem um desejo ousado, ora, fala com o Senhor e caminhe conforme os sinais que Ele vai te mostrar. Não deixa a sua vida passar pensando que é para os outros. Faça conforme a sua fé, alinhada com a palavra e alinhada com o Senhor. O Senhor tem grandes coisas para nós, só que só desfruta quem tem coragem e eu sei de confiar nele. E eu sei que tem algumas pessoas que têm um pensamento equivocado, é o seguinte, não, mas Deus não tem compromisso em me dar coisas aqui. Deus não tem compromisso em fazer tal coisa aqui para mim. Meu irmão, se isso tá no seu coração, se é um desejo seu, se é uma vontade sua, você vai apresentar para quem, se não pro seu papaizinho? O máximo que ele pode fazer é dizer, não, isso aqui não, meu filho. Isso não vai te fazer bem. Então o máximo que pode acontecer é isso. Só que tem irmãos que não querem, falam assim, não, eu não vou orar por finanças, não vou pedir recursos, porque Deus não tem compromisso. Você vai pedir para quem, então? Você vai fazer... Não, peraí, Deus, nessa parte aqui o senhor não mexe não, tá? Nessa parte aqui você não pode mexer que eu tomo conta. Eu me viro sozinho. Pelo amor de Deus, você vai pedir... Por que você não pode conversar com seu pai? Comece a ter um relacionamento com Deus de pai para filho. Comece a ter um relacionamento com Deus de pai para filho. Ele é o Senhor Todo-Poderoso? Sim. Só que ele diz na palavra, já não chamo mais vocês de servos. Olha só. Jesus disse isso. Eu já não chamo vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Oh, Deus. O amigo próprio é o que Deus sabe o que vai no coração do outro. O próprio Deus disse para você que não te trata mais como servo. Eu te chamo de amigo, eu te chamo de filho. Eu sei que nós temos que ter reverência com Deus, mas antes de ser o Senhor do universo, Ele é seu papaizinho. Abba, Pai. Trata Deus como seu papaizinho. Abre seu coração para Ele, porque abre seu coração para Ele. Você não precisa guardar desejos escondidos do Senhor, você precisa apresentar. Ele tá vendo tudo. Ele já sabe, né, inclusive. E outra, Ele não tem compromisso com a sua oração de te dar o que você pediu só porque você pediu. O Senhor não é o seu escravo. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é um gênio. Mas, da mesma forma como um filho pode e deve chegar no seu pai, os nossos meninos falam, no meu aniversário eu queria um violino, acabou de ganhar um piano. No meu aniversário eu queria cartela de figurinha de capivara. Fala os seus desejos ao Senhor. Se eu puder, eu vou dar.
inclusive. E o Senhor, ele fala, ele sabe dar bons presentes. Nós que somos maus, damos bons presentes aos nossos filhos. Imagine o pai. Se um filho lhe pedir pão, o pai vai dar pedra. Se um filho lhe pedir um peixe, ele vai dar uma cobra. Quanto mais nosso Deus. Isso é Jesus dizendo. Toma posse disso, mano. Deus te abençoe demais. Amém.